E quanto ao Textor, chegamos realmente ao paroxismo, né? Porque ele tomou as lambadas que tomou da Leila Pereira, e aí me vem com esse vídeo para mostrar manipulação, que o VAR não revelou todas as cenas. Ora, o VAR revelou as cenas necessárias para o árbitro tomar a devida providência. Constatar que houve uma falta no Breno Lopes, um pé no peito e um puxão na camisa dentro da área. Se era lance para expulsar ou não, é uma questão. O cartão vermelho era polêmico. Eu não teria dado. Não teria dado, como teria muita dúvida em relação ao pênalti do Rony no Tiquinho. O que eu sei é que logo depois desta expulsão, houve o pênalti. E o Botafogo perdeu a chance de fazer 4-1. Então, como é que você tem um jogo manipulado pela arbitragem que marca um pênalti, no mínimo, polêmico do Rony? Quero dizer, eu daria o pênalti e não daria o vermelho. Veja, não estou negando aquilo que a gente fala sempre, o intervencionismo do VAR. O árbitro viu o lance, não achou que era risco de gol e não deu vermelho. Segue o jogo. Não, o VAR intervencionista achou que tinha que chamar o árbitro como se ali houvesse um erro escandaloso. Não haveria, não havia. Mas é compreensível. Dentro do contexto do intervencionismo do VAR, que tenha chamado o VAR. Então não tem manipulação nenhuma. Aí vem um senador do Rio de Janeiro, suplente, né? Desses que surgem do nada, o Portinho, e diz que é Carlos Portinho. um escândalo que o VAR não tenha dado todas as cenas para o assoprador de apito chegar a uma conclusão. Qual o escândalo? O escândalo de mostrar que primeiro houve um toque na bola, mas depois há um toque no peito? Na cena que o senhor Textor seleciona, você não vê o puxão de camisa que você vê no VAR. Então, realmente, isto é uma palhaçada de uma CPI dirigida por quem faz propaganda de casa de aposta, de uma CPI em que agora se inventa uma história de 60 milhões de reais para senadores mudarem o voto na CPI passada, aquela que o Romário presidiu. Só agora o Romário está falando disso? Ele não tinha obrigação, ao descobrir que mudou voto de 3 senadores ou de 4 senadores, denunciar a época que isso aconteceu? Ou seja, é uma brincadeira de péssimo gosto, isso que nós estamos vendo em relação ao senhor Textor e em relação a essa CPI, que eu digo e revelo, e não tenho dúvida em afirmar, é uma CPI para apresentar dificuldades e vender facilidades. Não tenho a menor dúvida disso. Muito bem. Ô Mauro, você escreveu especificamente no seu blog sobre essa questão do senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, que ficou indignado com a questão do VAR, das imagens escolhidas, e o CNM, veja em que ponto chegamos. Olhamos para o CNM e falamos assim, tá aí até aí a sensatez, falando que falou, isso aqui é o protocolo do VAR, é assim que é. Ou você queria que mostrasse 160 cenas? Eu imagino o que seria se fosse assim. E o Carlos Portinho lá fez o seu show nessa CPI, é um dos detalhes do que está acontecendo lá, né, Mauro? Você escreveu sobre isso. Pois é, o VAR já é um problema, e os caras querem torná-lo um problema ainda maior, né? Porque estão discutindo o que não é para discutir. Eu acho impressionante que tem muita gente, até jornalistas, caindo nessa conversa aí do ilustre senador, né? Como se fosse um absurdo. O que o CNM disse é que o árbitro de vídeo não tem obrigação de mostrar todas as imagens, porque ele faz parte da equipe, ele não está ali para enganar o árbitro de campo.
parte-se da premissa de que ele está ali para ajudar. Então ele seleciona as imagens elucidativas que ajudam a chegar a uma conclusão e as encaminha para o árbitro de campo. E no protocolo ainda fica claro que se o árbitro de campo quiser ver mais imagens que não foram a ele apresentadas, ele pode requisitá-las e elas serão mostradas. Isso significaria o quê? Mais tempo perdido ali à beira do campo olhando para o monitorzinho. Né? Ou seja, mais encheção de saco, mais demora, e isso é justamente aquilo contra o qual todos estão lutando, todos que querem o bem do futebol, inclusive os ingleses chegaram aí à manutenção do VAR, né? Votaram a 19 a favor e um contra a continuação do VAR na Premier League, mas várias medidas e recomendações no sentido de tornar esse processo mais ágil, mais rápido, para não atrapalhar o espetáculo, não aborrecer o torcedor, não tornar enfadonha a transmissão do jogo na TV, no streaming, onde for. Então, é um total desconhecimento ou tentativa lá de criar uma celeuma onde não tem. O que o Seremi falou foi... O Seremi pode ser criticado por várias coisas aí. Pelos erros dos árbitros, por passar, às vezes, pano em cima de erro de árbitro, minimizar. Não, ele não errou, acertou e tal. Aqueles videozinhos que tinha no ano passado, que era uma coisa constrangedora. Mas ele tá certo, pô. Essa é a recomendação. Ah, mas ele pode induzir. Sim, o árbitro... E outra coisa, quando o árbitro de vídeo tenta convencer o de campo de algo que ele acredita, que foi pênalti, que não foi, algo parecido, ele não está errado no sentido da sua função. Ele está ali para isso, para mostrar o que deve ser feito. O problema é que eles são... Aí uma outra questão. Aqui no Brasil eles são intervencionistas e fazem uma tentativa de convencimento feroz e não apenas apresentar um outro caminho. Olha, tem essa visão aqui, eu acho que parece que houve um pênalti. Dá uma olhada. Não, eles fazem um convencimento. Nos áudios isso fica bem claro. Esse é um outro problema. Mas a função dele é essa, selecionar as imagens que fazem sentido, que ajudam a esclarecer o lance, repassá-las ao árbitro de campo, que vai examiná-las e tomar a decisão. Se porventura ele quiser ver... Tem outra imagem? Eu quero ver todas. Deixa o pessoal reclamar. Problema do árbitro de campo. Ele pede, o cara vai mostrar. Ponto. É isso. Agora, se porventura alguém tiver um indício de que o árbitro de vídeo tenta induzir o árbitro de campo a um erro, por exemplo, como uma tentativa de manipulação de um resultado, aí sim estaríamos diante de um escândalo, né? Caso isso se comprovasse. Mas ali é o trabalho do cara, que precisa ser aprimorado, para que eles não sejam tão intervencionistas. Mas a função dele é essa. Ele tem 8 imagens. Tem 3 que mostram que o jogador conduziu a bola com a mão, por exemplo. E 5 que não mostram nada. O ângulo é ruim, tem um cara na frente, a imagem é distante e tal. Ele pega essas 3 e fala, olha, selecionamos 3 imagens aqui que mostram um toque de mão na bola. Me pareceu penalidade máxima, você pode verificar por gentileza? Ele vai lá, olha e tira a conclusão dele e acabou. O problema é quando ele fica naquele convencimento que a gente ouve nos áudios do VAR, né? Olha, não sei o quê, foi pênalti, né? Enchendo o saco, aquela porrada de gente falando ao mesmo tempo, um inferno, né? Esse é o problema. Mas discutir o protocolo do VAR naquele espaço é um negócio patético. E eu me impressiono que muita gente, inclusive alguns colegas, estejam achando que é culpa da CBF, do CNM. Não, nem é a CBF que faz esse protocolo, gente. Vão bater na CBF, não falta motivo para criticar a CBF, mas aí não é o caso. Pelo amor de Deus, né? Estão queimando cartucho à toa, né? E embarcando na onda de um político que está tentando, sei lá, alguma notoriedade, ou então porque não conhece nada, ou porque deve ser botafoguense, sei lá o que é, já não sei mais nada, né? Aliás, um show de horrores nessa história toda do John Textor, essa coisa toda. Aliás, nisso tudo eu achei muito boa foi a resposta que o São Paulo deu ao Botafogo, ao Textor, mais exatamente, né? Estou até procurando aqui, tem um trecho aqui muito bom no final, quando o São Paulo tá aqui, ó. Por fim, o São Paulo Futebol Clube espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Achei muito bom esse ponto aí da nota do São Paulo diante de toda essa pataquada, toda essa conversa fiada, essa história toda. Pois é, né? Respingou para todo lado, né? Inclusive para o São Paulo também naquele jogo do 5-0. E aí o Textor lá, a inteligência artificial dele indicou ali que tinha jogadores que não fizeram os movimentos corretos, Arnaldo. Então tem essa frente aberta aí e tem a outra óbvia do Palmeiras. E eu queria falar com você também sobre o que isso esquenta o jogo lá da frente, esse confronto Leila e Textor, e mais o que o Textor falou aí também do jogo São Paulo e Palmeiras.
Até a matéria do nosso Igor Siqueira aqui do UOL, né? Que ele teve acesso ao relatório da empresa, do Textor, sobre o 5-0. E aí acho que é mais surreal ainda, né? Acho que talvez seja a coisa mais surreal dessa situação toda, que é a descrição gol a gol do Palmeiras pelo computador e pela inteligência artificial denunciando ou apontando atitudes suspeitas dos jogadores do São Paulo em cada lance. Até frango de pênalti teve isso aí, né? Rafael, como é que é? Atitude deficiente do goleiro do São Paulo a tomar um gol de pênalti. E aí, né? Acho que aí, essa matéria do Igor e esse relatório sobre o jogo, eles moralizam completamente as denúncias do Textor. É pior do que o Palmeiras e Botafogo. O que o Textor faz, né? É misturar todas as coisas num momento em que se discute regulamentação de casas de apostas, que tem denúncias em relação a jogadores, em relação às apostas, como é o caso do Paquetá lá na seleção brasileira, com erros de arbitragem e VAR funcionando de forma ruim, e ele coloca tudo na mesma panela e acha que assim pode comprovar manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro ou no futebol brasileiro. De fato, é um fanfarrão, e eu acho que, como o Juca falou, a CPI é uma palhaçada. O Textor é um fanfarrão. E talvez ele, aproveitando o cenário circense do futebol brasileiro e da política brasileira, ele joga no ventilador com talvez a certeza, a convicção que não seja punido, né? A nota do São Paulo é boa, Mauro, mas eu acho que ela tem que ir além. E ontem conversamos com um dos dirigentes do São Paulo, e o São Paulo oferece o corpo jurídico para que os jogadores Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves e Michel Araújo, citados nessa palhaçada, acionem também pessoalmente o John Textor. Porque os nomes dos caras foram colocados numa situação como se eles tivessem entregado uma partida de futebol por um O computador. Trace também deveria fazê-lo, né, Arnaldo? Embora não tenhamos, isso, não tenhamos nenhuma simpatia pelo Trace no VAR, ele tem que acionar, né? Isso porque perfeito. Está sendo chamado de deshonesto. Exato, o Trace é o VAR do Palmeiras e Botafogo. Então, eu acho que se for além dos clubes, porque tá muito cômodo pro Textor, né? Tá muito cômodo essa situação. E aí tem, sim, Tirone, o embate entre Palmeiras e Botafogo, entre Leila e Textor. Teve o depoimento da Leila, e a Leila, ela não costuma, digamos, tirar o pé de uma dividida, então ela vai. Eu até imaginei que, pós-sorteio Botafogo e Palmeiras, depoimento da Leila, ela fosse de alguma forma, se não ensaiar uma trégua, mas baixar o tom, e ela não baixou, ela foi para o confronto. E daqui a 45 dias, 50 dias, nós vamos ter o Palmeiras e Botafogo dentro e fora de campo. Nessa disputa, já está na justiça essa situação toda. E acho, no final das contas, já a chave, agora tenho a convicção de que essa parafernália do Textor, ela não beneficia o Botafogo, pelo contrário, ela prejudica o Botafogo. O Botafogo que já tinha, digamos, no campo se recuperado do trauma do ano passado, da derrocada, da amarelada no Brasileiro, fazendo uma boa Libertadores, uma boa largada de Brasileiro, indo para o mata-mata com o Palmeiras, todo mundo querendo fugir do confronto com o Botafogo. Quando você volta 15 casas todas as vezes que o Textor solta uma abobrinha no ar, você prejudica o próprio clube, né? Então, eu acho que essa é a situação. Só para encerrar aqui essa participação primeira, essa questão do VAR, dos senadores, tem muita gente que não... Eu que não aguento, não suporto o VAR, né? O VAR brasileiro, então, toda vez que tem alguma cena do VAR com os áudios, tal, com as intervenções, é aquilo que eu falo. Eu falei ontem, no Band Esportes, antes do cinema, eu falei assim, o VAR manipula as imagens. Aí ficaram me olhando. Sim, o VAR manipula as imagens. Sim. No Brasil, manipular não quer dizer você sacanear. O árbitro de vídeo, se ele tem uma opinião, ele vai selecionar a imagem para convencer o árbitro de campo que a opinião dele é a que está certa. Isso é uma destruição do jogo.
não é para manipular o resultado do jogo, nem para beneficiar ou prejudicar alguém. É uma interpretação a mais. Por isso que essa ferramenta ela não pode existir para isso. Exatamente. Se essa bizarrice do espanto com as explicações do CNM sobre o protocolo do VAR servirem para desmoralizar o VAR no Brasil, talvez a gente tenha alguma situação, porque o VAR, o Mauro falou, ele vai continuar na Inglaterra, mas já tem 6 adaptações para a temporada seguinte, porque ninguém está satisfeito com isso. A FIFA já falou, o Infantino, no último congresso, que vai lançar uma proposta de desafio, como tem em outros esportes. Do jeito que está, é ruim, não ajudou. Isso está claro, o VAR é um lixo. Agora, o ilustre senador, acho que nunca tinha assistido uma partida e visto como funciona o VAR. Para aquele espanto todo, eu já estou calejado. Não aguento ver, mas não é manipulação de resultado, pelo amor de Deus. Nós perdemos, Muito bem. Perdemos lá na Inglaterra, né? Na Premier League, nós perdemos 1 contra 19. 1 contra 19, mas fomos, né? Eu vou mudar de time, eu vou virar Wolverhampton.